Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do DonaCast. E hoje, como não poderia ser diferente, eu trago aqui para conversar com a gente a doutora Sumaia Afife. Doutora Sumaia Afife é advogada, doutora Sumaia Afife é diretora jurídica da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E mais que isso, doutora Sumaia é uma empresária incansável e é minha amiga e uma incentivadora. Ai, Seja muito bem-vinda. A gente vai falar de um assunto muito sério aqui e eu acredito que não poderia ser outra pessoa, sabe? Porque como você leva essa causa no peito, com amor, com identidade, com dedicação. E eu admiro você muito, quero que você saiba disso. E seja muito bem-vinda a esse espaço. A palavra é sua. Primeiro, super obrigada aí pela audiência de vocês que estão aí nos assistindo. E obrigada, Andréia, por esse carinho, por essa oportunidade de a gente vir aqui falar sobre um tema, assim, que ainda é um tabu, né? Hoje, a gente falar de abandono, de mulheres com doenças crônicas, ainda é um perigoso. Eu sempre tenho um receio de ficar naquele lugar não confortável, né? Do feminismo demais, do machismo demais, em que lugar que a gente ocupa nessa sociedade. Eu acho que hoje a gente conversar um pouquinho e trazendo dados técnicos, dados científicos e falar para outras mulheres, para a sociedade em geral, que o abandono acontece e como que a gente pode lidar com ele, que eu acho que é o nosso grande desafio, né? Esse abandono que você está falando é só para a gente contextualizar aqui, né? Quem está ouvindo a gente, é de pessoas que foram identificadas com doenças crônicas. E aqui no caso, especialmente, né? Esclerose múltipla. E esse papo não é novo entre nós. A gente sempre tomando um café ou almoçando, a gente falava, olha, a gente precisa falar das mulheres que são abandonadas, porque o número de mulheres abandonadas é muito grande. E aí sempre ficou, né? E aí hoje você está aqui para falar comigo sobre isso. Exatamente. E até para contextualizar, né, por que a gente vai também entrar nessa seara da esclerose múltipla. Eu sou advogada, hoje eu estou na ABEM há 20 anos e a gente trabalha na área de Helgov e Advocacy lá. Então, eu coordeno toda a parte de acesso, né? O que é acesso? Né? Todo mundo, a gente ouve falar, não sabe nem o que é, né? É quando a gente tem a facilitação entre ter os tratamentos e a gente alcançar o tratamento. Porque não basta ele existir. Mas se ninguém chega nesse tratamento, ele não existe, né? Efetivamente para a pessoa. Então, o que a gente faz hoje lá na ABEM é promover o acesso das pessoas com esclerose múltipla a tratamentos, tanto de medicamentos quanto de neuroreabilitação, para a qualidade de vida dessas pessoas. Ô Su, só para a gente contextualizar essa questão da esclerose múltipla, eu olhei lá no Insta da ABEM, né, e vi alguns depoimentos. E uma coisa que me impactou bastante é que tem muita gente muito nova com diagnóstico de esclerose múltipla. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque essas pessoas nem parceiros talvez ainda tenham, nem casamento tem. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né? E outra questão é que as pessoas acham que esclerose múltipla pode ser uma doença do cérebro, né? Eu já vi alguns questionamentos assim, né? Alguma doença mental e não tem nada a ver, né? Então, esclarece o pessoal aí sobre isso. Vamos primeiro falar assim, o que é esclerose múltipla, né? Eu não sou médica, sou advogada, mas eu acho que eu posso falar um pouquinho do que é esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença que acomete o sistema nervoso central, né? E quando ela acomete o sistema nervoso, ela pode causar uma enxurrada aí de sintomas. A pessoa pode perder a visão, perder a fala, a audição, paralisar algum membro do corpo. Em alguns estágios mais avançados, ela pode sofrer algum quadro de demência, perda de memória, fadigas, perda de sensibilidades, formigamentos. E é uma doença que acomete adulto jovem, na fase produtiva da vida. Então, acho que isso é o mais legal, a gente tirar esse estigma. Não é uma doença de idoso e não é uma doença que demencia, né? Que a gente tem aquela associação do esclerosado, né? A pessoa demenciada com a esclerose múltipla. E é uma doença autoimune que não tem cura. Autoimune, não tem cura e ela é progressiva. E aí, só pra gente ter noção do tamanho, né, posso falar a palavra problema? Acho que posso, né? Acho que é condição.
Né? Não da esclerose em si, de ter pessoas assim na sociedade que não são vistas. Exatamente. Né? Então, nós temos 40 mil pessoas com essa doença no Brasil, com diagnóstico entre 20 e 40 anos. Então, assim, a gente tá falando de uma camada da sociedade que não é vista, né? E a gente ouve sobre esclerose múltipla, graças à ABEM, nem tanto, não é tão fechado mais esse ciclo. Acho que a ABEM faz um trabalho bem legal, mas talvez a gente ouvia quando algum famoso ficava diagnosticado com ela, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem o dia 30 de agosto, que é o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. E aí, nesse mês inteiro, no mês de agosto, a gente faz muitas campanhas de conscientização da sociedade. Então, a gente leva informação de forma massiva mesmo, para vários meios. E hoje também, com essa facilidade, né, da gente poder estar aqui num podcast, da gente ter internet, Instagram, Facebook, YouTube, a gente consegue disseminar mais essa informação. São 2.800.000 pessoas no mundo. No Brasil são 40 mil, e aqui no Brasil a gente tem uma questão ainda de subdiagnóstico, né? Lembrando que a gente não tem médicos especialistas, fora aí dos grandes centros, a gente tem dificuldade de acesso de diagnóstico, ou seja, não temos máquinas de ressonância magnética em muitos serviços públicos. Então, assim, hoje as pessoas muitas vezes demoram para ter o diagnóstico, e quando tem, já tem sequelas bastante instaladas. Então, hoje nosso trabalho é ter o diagnóstico precoce e ter tratamento em tempo oportuno para essas pessoas. Isso, e é muito importante esse diagnóstico precoce, porque é uma mudança muito abrupta de vida, né? Muito. E eu não falei um dado importante. A esclerose múltipla acomete muito mais mulheres que homens, né? Então, a incidência, a prevalência é muito maior em mulheres. Então, isso também é um dado bem, bem importante que a gente deve colocar aqui. Eu até trouxe um estudo aqui da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que fez uma amostra com 108 pacientes, pessoas com esclerose múltipla, em número iguais, 54 homens e 54 mulheres, para tratar exatamente das relações de relacionamento mesmo, casamentos. E quanto seria o índice, né, de divórcio e como esses divórcios impactam nos tratamentos dessas pessoas. Uhum. E é assustador, assim. Hoje, eu vou até ler aqui o dado, porque é importante, que as mulheres têm 6 vezes mais chances de ser abandonada pelo companheiro do que ela abandonar um companheiro em situação semelhante. Então, assim, eu acho que é um dado provocante para a sociedade. Quando a gente começar a pensar que as mulheres têm 6 vezes mais chances de ser abandonadas ao ter o diagnóstico de uma doença crônica, eu acho que é o momento da sociedade inteira parar e fazer uma releitura, né? Vamos voltar aqui, recalcular, usando um termo moderno, vamos recalcular a rota. O que falta nessa sociedade, né? Por que isso acontece? E isso não é um dado que preocupa somente no tratamento direto, né? Dessa pessoa. Ela deixa de participar de vida social, ela não tem adesão ao tratamento, ela tem um impacto socioeconômico maior, porque uma pessoa que não tem tratamento, ela é sequelada, ela deixa de trabalhar, ela passa a ter um benefício de aposentadoria por invalidez, ou ela se torna dependente de um terceiro, ou seja, o componente social e familiar fica totalmente comprometido. E quando você estava falando para mim esse dado, o que eu vou falar agora pode parecer até meio cruel, mas eu acho que nós mulheres, e eu me coloco nesse cesto aí, temos essa coisa do abandono presente na vida, principalmente as mulheres divorciadas que sabem com quem que ficam os filhos. Sabe? Então, assim, é cultural essa coisa de não cuidar do que da sua responsabilidade, né? Você, como advogada, você mexe com essa questão de pensão alimentícia, abandono afetivo, né? Então, assim, é uma coisa cultural que acomete também outras áreas da vida das mulheres, né? E especialmente agora uma área onde a questão do autocuidado da mulher, porque a mulher que é diagnosticada com esclerose múltipla, né, ela vai precisar de alguém para ajudar no autocuidado. E nesse momento da vida dela, que ela precisa de autocuidado, ela é abandonada. Olha isso. Não, é super cruel, assim. Eu sempre tive um olhar um pouco mais... Eu
não gosto muito dos mimimis e eu não gosto muito dos rótulos, sabe? Essa questão, hoje eu acho que ficou muito banalizada a expressão humanizado, né? Nós somos seres humanos, então nossas relações têm que ser humanizadas. Para mim, a gente tem que ficar buscando o humano, né? O humano tá aqui. Buscar humanizar as relações. Elas já deveriam, eu parto do princípio que a gente já deveria ter essas relações humanizadas. Mas eu penso que falta acolhimento, né? No momento em que uma mulher jovem, na sua fase produtiva da vida, tem um diagnóstico de uma doença, que ela tenha ali todas as incertezas, inclusive se ela poderá ser mãe, né? Vamos colocar quantas mulheres desejam a maternidade. Imagina uma mulher de 20 anos de idade, né? Recém-formada de uma universidade, começando uma carreira, descobre, tem seu parceiro e tá às vésperas de um casamento, como você disse, muitas vezes ela nem tem ainda um parceiro, nem tem um casamento, né? Como seria essa relação? Porque ela nem sabe se ela vai poder engravidar, né? E assim, os medicamentos, eles não são impeditivos da gravidez. Então, hoje a gente tem uma ciência e uma medicina muito avançada. Então, hoje as mulheres, elas podem engravidar, né? Usando os medicamentos de controle da esclerose múltipla, mas ela tem que planejar. Isso vale também para os homens, né? Os homens também que têm esclerose múltipla e que também desejam ser pais, também têm que planejar, porque alguns medicamentos influenciam, inclusive, na qualidade dos espermatozoides. Então, mas assim, nesse contexto aí de... Eu tive acesso a um diagnóstico de esclerose múltipla, ou seja, é uma doença degenerativa, né? Que não tem cura. E eu sei que a minha vida, a partir desse momento, não vai ser mais a mesma. E eu acho que eu não consigo estar nesse lugar para falar, mas você, talvez pelo acompanhamento que você tem lá na BEM, como que é esse momento emocional? Você já se deparou com alguém nesse momento de receber o diagnóstico? Muitas e assim, esse momento emocional, por quê? Porque o nosso cérebro social, ele entende esse momento de abandono, quando você é diagnosticado com uma doença degenerativa, ele entende que esse momento de abandono está colocando em risco a sua existência. Você imagina o que é isso para o cérebro? Tem umas regiões, que eu não vou entrar no nome propriamente dito, mas que envolve córtex ventromedial e amígdala, que desenham para o cidadão que ele está à beira da extinção ali. Então, assim, como é que você achar que você está à beira do abandono, emocionalmente falando, que você está com uma doença que não tem cura, medicamentos caríssimos, que talvez você não vai encontrar no SUS, e eu quero que você fale pra gente sobre um pouquinho sobre isso. Mas como é que fica a pessoa nessa hora, Su? Sabe aquelas fases do diagnóstico, né? A fase da negação, da aceitação. Eu acho que isso é muito presente na esclerose múltipla, porque vamos fazer só uma reflexão. Imagina a gente aqui conversando normalmente, a gente passou da idade do risco, mas talvez a gente não sabe, é uma doença imprevisível, não tem causa definida, né? E a pessoa com 20 e poucos anos tem um diagnóstico de esclerose múltipla e tudo aquilo que ela tinha programado de futuro, ela tem que reprogramar. Então, assim, não é simples você simplesmente se ver em uma condição totalmente adversa àquela que você se programou. Vamos falar em linhas muito claras. Se você é um atleta, se você é uma jovem que dedicou toda a sua adolescência para ser um atleta de alto rendimento, um jogador de vôlei, um jogador de futebol, um corredor de maratona, e você se vê com um diagnóstico de esclerose múltipla. Então, tudo que você aprendeu e tudo aquilo que você investiu para que você fosse de carreira não vai mais existir. Ou vai existir com muitas limitações e que você vai ter que se reprogramar para isso. Hoje, os medicamentos realmente são modificadores de doença, né? Do curso da doença. Por que a gente bate na tecla do diagnóstico precoce? Porque quanto mais cedo essa pessoa for diagnosticada, melhor ela será tratada. Porque se ela tiver o medicamento certo, no momento oportuno, ela vai conseguir atrasar ou muitas vezes impedir que esses sintomas se instalem de forma definitiva. Eu acho que esse é o nosso grande desafio na BEM e nas associações mundo afora, né? Mas emocionalmente, assim? Emocionalmente, a gente tem vários fatores. Então, primeiro, até a questão do estigma da doença. Muitas vezes, não é o paciente
que vai ao encontro da associação. É um familiar, é um amigo, porque o paciente, ele tem medo do que ele vai encontrar, né? Então, eu acho que medo é o primeiro sentimento, né? Porque você tem medo. A gente tem medo de tudo aquilo que a gente não conhece. Eu fiquei com medo de vir aqui hoje, né? Como seria esse bate-papo, né? A gente tem medo daquilo que a gente não sabe o que vai ser, né? Então, essa pessoa, primeiro, ela vai ter medo. Porque ela vai chegar na BEM e vai ter um cadeirante. Então, ela vai pensar assim, puxa, será que a evolução da minha doença, eu vou amanhã estar numa cadeira de roda? Vai ver alguém usando uma muleta, uma bengala? Não, e assim, como é cada vez mais jovem, né? A juventude tem toda uma potência da pessoa se tornar independente. Exatamente. E aí você vai fazer o caminho contrário, né? O caminho da dependência, né? Mas eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui é que nem todo mundo vai ser igual. A esclerose múltipla, ela é uma doença muito individual. Sim. Que para cada um ela vai ter uma resposta. Sim. Não, eu até vi um vídeo lá que tem no Insta da BEM, que colocam algumas pessoas, né? E pessoas assim, que você olhando... Você não diz que tem esclerose múltipla. E algumas, eu vi lá, tem uma de... Eu 14 anos de idade. 14 anos de idade, a Estela, que tá lá. É uma graça. Né? Tem uma de 58 anos, que eu não anotei o nome, a Sueli. Tem um rapaz de 28 anos, pessoas assim que você olha, vida normal, né? Vida normal. São pessoas que tiveram a oportunidade de ter o diagnóstico rápido e de terem tratamentos rápidos. É isso que a gente quer alertar a sociedade. Daquilo que a gente diz de relacionamento, como que a gente hoje tem enfrentado? A gente tem os grupos de apoio aos familiares, que isso é o mais importante, é o mais importante. Imagina, nós, né? Eu sei um pouquinho da sua vida, você sabe um pouquinho da minha. A gente tem todo um peso, né, uma história que nos acompanha. Sim. E, então, é natural que a gente, em algum momento, se sucumba também, né? Que a gente tem aqueles momentos de fraqueza, aqueles momentos que a gente parece que quer jogar a toalha, não quer mais. Isso acontece na vida E nesse momento é muito importante saber para onde correr, né? Para onde correr. É isso aí. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter... Eu sou muito crítica com as avaliações pessoais. Eu não sou o tipo de pessoa que olho para trás e nem fico remoendo o problema. Eu sou assim, tá bom, temos um problema. O que vamos fazer? Eu sou aquela pessoa da ação. Mas nem todo mundo é assim. A gente tem que respeitar essas diferenças. Tem pessoas que entram em pânico, que surtam, espana, né? E tem que sempre ter alguém para ser essa boia de salvação. Tá, e como ficam essas pessoas diagnosticadas com esclerose múltipla pela sua experiência? Aparece essa boia de salvação? Aparece. E assim, é importante que a pessoa também queira, né? Que a pessoa esteja disposta a receber esse acolhimento, a receber o tratamento, a se permitir ir num psicólogo, a se permitir fazer as terapias, porque terapia, gente, é uma delícia. Depois de um tempo, olhar no espelho é difícil, né? Você ir lá e enfrentar seus monstros, enfrentar seus medos, mas depois que isso que você se sente leve, é libertador. Né? Então, hoje a gente tem vários depoimentos de pacientes que depois de terapias, depois de acompanhamento, elas falam, gente, por que eu não fiz isso antes? Porque pôr para fora, verbalizar, enfrentar esses medos todos, né? Porque você ter um diagnóstico, você ter uma doença e as incertezas dessa doença. Porque na esclerose múltipla, o paciente, ele acorda todos os dias, até tem um paciente que fala isso, eu faço um checklist, eu acordo e faço assim, mexo o pé, mexo a mão, abro o olho, faço um barulho para ver se eu me cutuco, porque a pessoa, ela não sabe quando. Eu acho que o fator imprevisibilidade é o fator mais assustador na esclerose múltipla. Ele não sabe quando e onde ele vai ter um surto. E por que ele pode ter um surto. Então, essa pessoa, ela tem que se conhecer muito. O autocuidado que você falou é fundamental no paciente com uma doença crônica como a esclerose múltipla. Ele tem que se conhecer. Ele tem que perceber que qualquer coisa diferente no dia a dia dele pode ser um surto. E que ele tem que buscar o suporte do médico neurologista. E quem está com ele também. E quem está com ele tem que ser preparado. Muito preparado, Sim. Muito. Nesse estudo, Andréia, olha que coisa mais louca. Pode ler. Posso pedir vênia para fazer uma leitura? Pode ler, leia. Ele fala o seguinte, que os pesquisadores, ao analisar as diferenças de gêneros entre os divórcios, descobriram que quase 21% das mulheres doentes passaram por um divórcio, enquanto apenas 3% dos homens foram largados pelas parceiras. Olha que dado!
doído. É doído, muito doído. 21 contra 3%. Tá, e aí agora, se a gente, tipo, se uma mulher que tá assistindo a gente, assim, é uma mulher dessa que foi abandonada, né, pelo marido, pela família, e a neurociência comprova a importância dos laços sociais. A gente precisa fazer laços sociais. É uma questão de sobrevivência o laço social, né? O que você falaria com a sua experiência lá na ABEM para uma mulher que precisa, que não encontrou na família o apoio que ela precisava, sabe? Ter. Eu acho que hoje a gente tem esse canal, né? Eu acho que é um canal de uma utilidade gigantesca na vida dessas mulheres. A gente tem as associações de pacientes, então, assim, eu faço um apelo, assim, de verdade, as mulheres que se sentirem numa situação de abandono por uma doença crônica, seja ela esclerose múltipla ou qualquer outra, busque as associações de pacientes. As associações hoje são entidades extremamente capacitadas, formada por profissionais assim altamente técnicos, com técnicas especiais para poder acolher essas mulheres, não só com o carinho, né, e essa humanização que a gente tanto fala, mas também com técnicas, né, que como eu posso te ajudar a encontrar um caminho menos duro, menos tortuoso, aí, com mais conforto. Eu já fui na ABEM, né? E a gente percebe que quando você recorre a uma associação, você fala com pessoas que diariamente convivem com aquilo, né? Então não vai ser no achismo, sabe? Né? Lembra que você me mostrou para mim? Olha, aqui é a fisioterapia, aqui eles têm confraternização, aqui eles pintam, né? Então, assim, são pessoas que não sabem lidar com aquilo. E eu vou te falar uma coisa, que eu falo isso todos os dias. Eu sou advogada de formação, me especializei em terceiro setor, que é o setor da economia que cuida das associações. Depois fui fazer outras especialidades, como a Andrea sabe, para cuidar melhor dessas pessoas. E eu digo que quem trabalha em associação de paciente é um chamado, é uma vocação. Porque não adianta você ter toda a técnica do mundo se você não estiver disposto a esse trabalho. Então, assim, hoje todas as pessoas na ABEM ou em outras associações que eu conheço são pessoas realmente diferenciadas. Porque são pessoas que estão ali imbuídas daquela... sabe, daquelas borboletas no estômago, elas querem ser Tem um propósito. Tem um propósito. Elas querem fazer uma diferença aí na sociedade. Então, acho que isso é muito importante. Até para voltar lá nesse estudo, em um dado que é importante, que inclusive ele fala do tratamento, eles falam o seguinte, que eu achei assim incrível. Que eles descobriram que essas mulheres que sofreram abandono, ou foram separadas ou divorciadas, tiveram um maior número de hospitalização durante a doença, né, o desenvolvimento da doença, e que reflete direto na falta do apoio familiar. Sim, sim. Sabe por quê, Su? Lembra que eu falei daquela questão da circuitaria, que a gente tem uma região no cérebro que vai ficar lá, se você fizer um exame de ressonância magnética numa pessoa, muito provavelmente nessa situação, algumas regiões do cérebro específicas vão estar conectadas, né? E essas regiões, eu até anotei aqui, elas dão um diagnóstico da importância da emoção e de informações motivacionais. Ou seja, é a região que fala assim, olha, eu não posso desistir, eu tenho que continuar, sabe? Não é o fim. E essa rede de apoio é super importante para isso. Quando você vai numa associação de paciente, você tem lá a gente tem as rodas de conversa. Nas rodas de conversa vão ter lá várias mulheres em diferentes idades, em diferentes momentos do diagnóstico, trocando experiência. E quando você faz essa troca, a própria neurociência diz que quando você se junta aos seus pares, sim, né? Sim. Nós somos uma espécie social, a gente precisa do outro. E você tem uma conexão e você tem uma possibilidade de aceitação daquela sua condição muito mais tranquila do que você ficar nessa relação do embate, né, da negação, do porquê comigo, né, daquela vitimização, ai, porque, gente, eu acho tão egoísta quando a gente se pergunta, eu falo isso às vezes para algumas pessoas muito próximas, assim, eu falo, nunca se pergunta por que eu, quer dizer, com outro pode?
Olha como a gente é egoísta. Ai, por que comigo isso? E por que com o outro pode e com você não pode? Né? Então, olha como o ser humano é cruel até nesse momento de muita dor. Então, assim, hoje eu vejo lá na BEM mulheres jovens, super jovens, que têm seus diagnósticos, que encontraram, através das instituições, da BEM ou de outras associações de esclerose múltipla aqui do Brasil, condições de ter a sua vida muito próxima de uma vida normal, de trabalharem, de terem seus filhos, de voltar aos seus estudos, de administrar seus negócios, né? E até essa questão do medicamento que você está falando há pouco, hoje é importante. Informação, gente, é muito importante. Vamos desmistificar. Hoje, os medicamentos de alto custo para o tratamento da esclerose múltipla são suportados gratuitamente pelo SUS. Né? Hoje a gente tem o SUS que é um... Eu falo assim, gente, o SUS é 100%, né? Claro, não é perfeito, né? Não é hotel, eu até brinco assim, gente, é hospital, não é hotel, né? Então, vamos fazer aqui uma separação. Mas os pacientes têm acesso a esses medicamentos são gratuitos. Ô, Su, você já entrou com algum pedido de... Porque, assim, aposentadoria você disse que é possível para as pessoas, para os portadores dessa doença, né? Sim. E pensão alimentícia nesses casos de abandono pela família? A gente tem alguns casos, assim. Fala aí para a mulherada. A gente tem duas situações aqui bem importantes. Quando há um abandono de forma total, que a pessoa, inclusive, está em um risco realmente... de privação de privação de tudo, a gente aciona o Ministério Público, né? Porque daí o Ministério Público faz essa intervenção, através do Serviço Social, a gente faz a denúncia, o Ministério Público intervém, retira, muitas vezes, essa pessoa daquele núcleo degradante, vai para um abrigo, para poder... A gente já chegou a pegar casos de pessoas, assim, tipo, pesando 30 quilos, né? Sem alimentação. Em casa abandonada. Em casa abandonada, numa cama, assim, sem nenhuma condições, nem cachorro, nem ficaria num lugar daquele. Então, assim... Aliás, cachorro não fica num lugar desse. Né? Porque o meu maltrato animal também é crime, né? E, assim, uma situação, assim, muito triste, sabe? Então, a gente já teve esses casos. E a gente tem aqueles casos onde as mulheres chegam pra gente dizendo, olha, eu era casada, situação de classe média alta ou classe média. E aí mas era dependente do marido? Dependente do marido e tal. E que nesse momento do divórcio... Porque eu falo assim, as mulheres querem muitas vezes se livrar e assinam as coisas, nem leem o que estão assinando. Nesse momento, gente, não assina nada. Chama uma amiga, chama um parente, chama alguém assim, pra te assistir. A condição emocional que tá essa mulher, ela não tem chance nenhuma de ter tomada de decisão segura para ela. Uma mulher com 45 anos de idade que dedicou a vida ali num casamento de 20 anos. Quem que vai voltar? Já é difícil para quem já está no mercado de trabalho aos 45 anos se recolocar. Imagina para a pessoa que está há 20 anos em casa cuidando de filho e voltar para o mercado de trabalho. Não, né? Não tem condições. E aí, nesses casos, a gente acaba socorrendo do judiciário para poder pedir as pensões alimentícias, que eu acho assim... Sabe aquela coisa? Quando a gente se forma em direito... A gente tem aquele ideal, né, de sociedade, salvar o mundo, né? Que a gente tem aquela diferença de legalidade e justiça e moralidade. Eu acho que numa sociedade de pessoas normais, a gente nunca ia precisar usar o judiciário. Por isso que eu acho que é muito romantismo. Vamos falar assim de humanos humanizados? Humanos humanizados? Eu falo assim, é muito romantismo desse povo falar, a judicialização não é boa. Gente, a gente só judicializa porque a gente vive uma sociedade doente, né? Se a sociedade não fosse doente... Moralmente doente. É isso aí. A gente não ia precisar judicializar. Quer dizer, você sabe da condição daquela esposa, ex-esposa. Eu preciso judicializar esses pais que não pagam pensão para os seus filhos. Gente, você separou da mulher, você deixou de ser pai, né? Eu preciso judicializar uma pensão para o filho. Judicializar a sua obrigação, né? Que é obrigação, é dever, né? Gente. Então, assim, eu acho que essas discussões... elas saem do âmbito jurídico e é muito mais um âmbito de responsabilidade, de moralidade. Eu brinco assim que quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a gente tinha aula de OSPB, né? De educação moral e cívica, né? Na escola. Eu acho que falta isso na sociedade. Falta um pouquinho das pessoas lembrarem que direitos e deveres, né? Que todo mundo tem direito e tem dever. Não é só ter direito. A gente, né?
a gente paga a conta, né? Eu pago condomínio, junto com o pagamento do condomínio, que é o meu dever, eu tenho o direito de usufruir de determinadas coisas. Então, mas aí isso tem aquela questão, né? Todo filho foi criado por uma mãe, né? E por um pai também, né? Graças a Deus, né? E o que a gente ensina, né? O que esses pais ensinam para esses filhos? Ensinam a serem homens ou meninos, né? Exatamente. É muito difícil a gente entrar nessa... Assim, eu, enquanto advogada, nesses 20 e tantos anos de advocacia, já vi de tudo, sabe, André? Sim. E assim, eu já vi muitos maridos, né? Dispostos a ajudar, até num sentimento, você percebe que é até um sentimento de culpa pelo abandono, então eu vou suprir isso financeiramente. Uhum. A gente assiste isso, como também a gente assiste aquele cara que parece assim que quer fazer de conta que aquilo não aconteceu na vida dele, né? Aquela pessoa não existiu, que é uma coisa muito louca, né? Você poder viver anos, dormir, acordar com uma pessoa e depois nunca mais querer nem ouvir o nome dela, né? Umas coisas assim muito, muito loucas. Eu acredito que hoje, com esse acesso aqui todo, né? A gente tem transformado um pouquinho a sociedade. Eu acho que todos os dias é esse grãozinho aqui, que é essa gotinha que a gente vai plantando para esperar uma sociedade mais justa e mais fraterna, que eu acho que é para isso que a gente trabalha todos os dias. Eu trabalho todos os dias, eu acordo todos os dias e eu me pergunto assim, eu quero ser melhor do que eu fui ontem, né? Eu me desafio a ser melhor do que eu fui ontem todos os dias da minha vida. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, a gente ia ter... Não que eu seja melhor do que ninguém, né? A gente erra... Aliás, a gente é mais feito dos nossos erros do que dos nossos acertos, né? Mas eu acho que é importante a gente fazer essa leitura de como que eu posso contribuir para que esse mundo possa ser melhor. E como o nosso contexto aqui hoje é sobre essas mulheres abandonadas, eu acho que fazendo aqui uma analogia com a questão da violência da mulher, né? Muitas ficam na situação de violência porque sentem vergonha de colocar a boca no mundo, sabe? E uma pessoa diagnosticada com essa doença e vendo na sua frente assim um cenário de falta de esperança, né, de quebra de sonhos, ela vai se sentir acuada, ela vai se sentir com medo, né? Então eu acho que procura ajuda, né? Se tá vendo que ali na questão dentro do âmbito familiar não tá dando, né? Porque deve ser uma dor assim absurda você não poder contar com quem esteve do seu lado até ontem. Né? Eu vou te falar que não é só o abandono do divórcio, viu? Sabe aquele abandono que a pessoa continua casada? Eu não sei se esse não seria o pior. Uma coisa meio calada, assim. Uma coisa muito velada. Na Bem mesmo, a gente experimenta muito isso. Como a gente tem o dia, né? A pessoa pode passar o dia na instituição, a gente vê vários que largam o ente lá e depois vai buscar no final do dia, né? Meio que parece uma creche, né? No sentido de querer se isentar ali daquele compromisso. Hoje na Bem, a gente tenta trazer, tipo, tem jardim de inverno, tem planta, tem passarinho, tem muitas coisas assim para que essas pessoas possam encontrar um pouquinho, sabe, de socialização. Porque quantos cadeirantes hoje você vê passeando num parque? Quantos? Nossa. Quantos cadeirantes a gente vê num shopping? Quantos cadeirantes a gente abraça? Porque muita gente vê uma pessoa na cadeira, a gente não vai abraçar essa pessoa. Não, que tem conexão, né? Porque para você ter conexão com a pessoa, você tem que ter a altura do olho igual, né? Exato. Então, e aí, assim, então hoje, você tem que abaixar para falar com uma pessoa assim, poxa. Eu aprendi muita coisa na Bem. Eu falo assim que a Bem é uma escola para mim muito, assim, todos os dias eu vou para lá, não vou para ensinar nada, eu vou todas as vezes para aprender alguma coisa, porque a gente aprende outro dia até eu brinquei assim num atendimento numa roda, eu falei, eu tava de saia, eu sou meio desengonçadona assim, né, meio bruta e tal, eu falei para eu não gosto de usar saia, olha que a gente tem que ficar se policiando. Aí tinha do meu lado uma paciente, falou assim, doutora, eu só uso saia porque eu uso fralda. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, né? Eu ali falando de o que eu tava falando, né? Sabe? Assim, aí quando você se depara com isso, você fala, meu, olha,
uma moça da minha idade. E ela falou assim, doutora, eu uso fralda, então a saia disfarça, é mais fácil para eu trocar. Ô, Su, e assim, como que fica a vida sexual dessas pessoas? Você teve algum depoimento já? A gente tem muitos. Inclusive, eu participo de um grupo que chama Female Meeting, que a gente faz geralmente na interseção entre o mês de agosto, que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, e o mês de outubro. Mas esse grupo, ele é só de advogadas ou não? De pacientes? Inclusive, tá no YouTube, quem quiser acessar. É por isso mesmo, acho importantíssimo. Chama Female, Female, né? Uhum. Escreve Meeting, que fala exatamente das mulheres. Tem uma psiquiatra, uma ginecologista, uma neurologista, Olha que incrível. E várias pacientes tirando dúvidas. Que incrível. Então, assim, a gente fala sobre... Fala algumas dúvidas aí que você lembra, Su? Lubrificação, que é uma questão muito importante nas mulheres, né? Porque tem perda de lubrificação. Então, o ato sexual fica mais desconfortável. A reincidência de infecções urinárias, principalmente em mulheres cadeirantes ou que fazem uso de fraldas. Então, também, isso acaba sendo um estigma no ato sexual, de fralda. É uma relação difícil. Imagina, a mesma pessoa que te põe a fralda é a pessoa que depois tem que te amar, né? Então, isso Nossa, que forte isso. É muito duro. É muito duro. Então, assim, como que eu posso me amar e me sentir desejada numa situação dessa? Né? Olha, eu fico arrepiada de falar isso. E o que elas respondem? É muito doído isso. Muito doído. Nossa, muito doído. Então, assim, é muito legal a gente poder falar disso abertamente. Nesse Female Meeting, a gente fala exatamente disso, de como que é lidar com isso. Né? Como que essas mulheres podem simplesmente se sentir bonitas e desejadas nesse momento, né? Então, assim, a gente elas falam que é possível. Que é possível e que muitas vezes precisa de alguns estímulos, o médico psiquiatra participa muito nesse momento, porque daí não é só a terapia, às vezes é químico também. Então, eu preciso de um estímulo químico para que eu desenvolva determinadas libidos e aquela conexão, né, com o meu parceiro ou minha parceira. Lembrando que a gente está falando de esclerose múltipla, que é uma doença que acomete mais mulheres, então a gente tem aqui relações homossexuais, então a gente não pode simplesmente pensar só numa relação homem-mulher, né? A gente tem que pensar numa relação de adversidade, que eu acho que isso é bem importante, principalmente no ambiente que a gente trabalha. Então, é muito legal quando a gente vê mulheres trocando experiências. Quantas às vezes elas mesmas dão dicas uma para outra, olha, mas eu faço assim, funcionou comigo. É muito legal de ver elas num ambiente confortável e seguro. Né? Você me falou isso uma vez, Andréia, que as mulheres precisam se sentir seguras para falar de determinadas coisas. Mas lembra da amígdala que eu falei lá no começo do nosso podcast? E eu tento não ficar falando nomes técnicos aqui de neurociência para ser mais acessível, né? Que a intenção é informar mesmo de uma forma muito clara, muito transparente, fácil mesmo, né? Para que qualquer pessoa que nos ouça possa nos compreender. A gente tem que se fazer entender, né? Depois, se você quiser, eu posso te dar os links. E você pode até publicar junto com o podcast para que elas possam depois acessar. Eu acho incrível. E assim, essa coisa de ter um ambiente seguro é por conta desse radar que nós temos interno. Nós temos um radar no cérebro que consegue mostrar que tá tudo bem, sabe assim? É igual quando você falou, não tava segura aqui, mas você sentou, você sentiu o ambiente, você viu que tá tudo tranquilo, a gente se solta mais. É verdade. Né? Então, assim, é a mesma coisa, eu estou entre mulheres que têm as mesmas dores que as minhas, mulheres que não vão me julgar, né? Então, eu posso abrir meu coração. E aí tem conexão genuína que a gente fala. E vou te falar uma coisa, as mulheres com esclerose múltipla, muitas vezes, elas só pensam na esclerose múltipla. E aí, acabam não indo no ginecologista, principalmente as mulheres em situação de cadeira de rodas. Então, assim, é um apelo até que eu faço aqui. Mulheres, se cuidem, façam os exames periódicos uma vez por ano, visite o ginecologista, porque não é porque você tem esclerose múltipla, você ficou imune a ter outras... A vida não parou, o recado é esse, a vida não parou. Não parou. A vida mudou. Exatamente. É o recalculando a rota, né? É o GPS recalculando a rota. E ela vai recalcular a rota muitas vezes nesse curso do diagnóstico, né? Então, assim, agora mesmo, acabou de ser lançado globalmente, a BEM participa da MSIF, que é a Federação Internacional de Esclerose Múltipla. Acabamos de lançar um
um guia do envelhecer com esclerose múltipla. Olha aí. Né? Porque então, eu fui jovem com esclerose múltipla, na minha fase produtiva da vida, na minha fase sexual, na fase de trabalho, reprodutiva, mas eu vou envelhecer. E como que vai ser a minha velhice com a esclerose múltipla? Né? Então, como que eu preciso me prevenir? Porque eu posso ter... A própria Ana Maria Levi, que é a fundadora da BEM, inclusive 30 de agosto é o dia do aniversário dela, e por isso nós escolhemos essa data, porque essa mulher foi uma mulher incrível, super de vanguarda. Eu não tive o prazer e a chance de conhecê-la. Quando eu entrei na BEM, ela já havia falecido, mas ela teve esclerose múltipla e Alzheimer. Meu Deus. Né? É muito duro. E assim, uma mulher, a BEM tem 38, caminhando para os seus 39 anos de vida, né? De atividade. Imagina 40 anos, uma mulher falar em ter uma ONG para tratar de um assunto desse, que ninguém nem sabia o que era, não tinha medicamento, não tinha nada. Su, mas meu irmão, ele tem um conhecido que a filha foi diagnosticada, até passei esse caso para você. Você precisa de ver o despreparo da sociedade como um todo mesmo, para acolher uma pessoa diagnosticada com a doença. Salvo engano, a menina tem 22 ou 23 anos, né? Então, imagina a pessoa nesse contexto de medo, de desconhecido, de negacionismo, né? Então, precisa divulgar mesmo, sabe? Que é possível mudar a rota. E a gente, eu tenho uma experiência pessoal com a minha mãe, né? De como eu aprendi, né, nesses 5 anos, nos cuidados com a minha mãe, sabe? Então, a gente que tá junto, a gente também precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda porque a gente se vê não querendo aquela pessoa na sua vida. Porque chega uma hora Quem cuida do cuidador? Exaustivo. Quem cuida do cuidador? Exaustivo também. O cuidador também precisa de amparo, de apoio, sabe? A gente não tá aqui nesse papel de julgar, não, você não vai abandonar. Porque quem tem no coração essa coisa de não abandonar, vai até o fim. Mas é normal também a gente se sentir cansado. Muito. É normal a gente não querer aquela rotina. É normal a gente querer ter a nossa vida, né? Vai ter dias que você vai chorar, vai ter dias que você vai cansar. Então, é importante também o cuidador, ou esse marido, ou esse filho, não sei, ter um amparo, sabe, emocional. Extremamente. Inclusive, nesse estudo, eu estava lendo aqui, que ele fala também sobre isso, que Chamberlain é o nome do neurologista que fez o estudo, né? Reforça que um diagnóstico como esse é chocante. Nós encontramos-nos no papel de cuidadores de alguém com qualquer uma dessas doenças, né? E isso não afeta apenas o paciente, mas toda a família. Ele lembra que o paciente pode ser a única pessoa encarregada das finanças ou a pessoa que mantém a casa em ordem, por exemplo, né? E ele fala, além disso, nos casos de esclerose múltipla, a personalidade dos pacientes pode mudar. Né? E isso não é fácil para as outras pessoas. Em esclerose múltipla, a gente fala muito isso. Que muitas vezes o paciente ele fica mais arredio, ele fica mais impaciente, ele fica com uma irritabilidade maior, né? Na esclerose múltipla, a fadiga é um fator incapacitante. Sabia que 75% das mulheres que se aposentam por invalidez com esclerose múltipla aposentam por fadiga? O que é fadiga? Fala pra gente. Fadiga é um cansaço exacerbado. Não é aquela preguicinha que não tem nada. Hoje eu tô com preguiça, quero ficar aqui no sofá assistindo televisão. Não é isso. É a pessoa precisar fazer algo, ela precisa levantar para ir no banheiro, ela faz xixi na calça, porque ela não consegue levantar. Né? Uma indisposição absurda. Ela não consegue pentear o cabelo, ela não consegue tomar banho sozinha, ela não consegue fazer a sua asepsia, né? Porque é um cansaço exacerbado. Então, isso é fadiga, tá? E é decorrente das lesões neurológicas. Uhum. Essas pessoas que têm fadiga são muitas vezes incompreensivas pela família em geral. Porque acha que tá fazendo corpo mole, porque como é um sintoma invisível, né? Só quem tá sentindo que sabe medir essa intensidade. Como é que a gente vai dizer quanto de fadiga você tá sentindo agora? Né? Não tem uma medida. Então, isso é muito incapacitante, é muito desconfortável, né? Porque a pessoa se sente culpada de ter a doença. Tipo, eu não consigo, eu preciso cuidar da casa e eu não consigo cuidar da casa. Eu preciso ir trabalhar, eu não consigo. Quantas pessoas não conseguem pegar o ônibus, né? Que muitas vezes ela até poderia exercer a atividade dela, sentada lá no trabalho, mas ela não consegue se deslocar até o trabalho. Né? Hoje, com o trabalho remoto, foi, assim, um divisor de águas na vida dessas pessoas. Que muitas se reencontraram. Quantos pacientes a gente viu que arrumou emprego nesse período de pandemia? Olha que coisa louca.
porque poderiam trabalhar remoto. Então, hoje a gente já viu que é possível o trabalho remoto. Então, incluir essas pessoas na sociedade através de emprego é fundamental. E essa questão da autoestima, né, para essas mulheres, é como que elas podem se olhar para continuar essa jornada, sabe? Né? Se sentir bonita. E nós, mulheres, temos muito essa relação com o espelho, né? Eu falo isso, é dureza. Eu fico vendo as mulheres com câncer que perdem o cabelo, né? Como que isso é desconfortável? As que têm câncer de mama que precisam tirar uma mama. Na esclerose múltipla, a mulher tem que usar fralda muitas vezes, ou precisa usar uma bengala, ou usar um andador. Como que é essa relação? Acho que a gente tem que ser muito mais sensível para isso, sabe? Dizer que, tá tudo bem. E você não tá assim, mais feia por conta disso. E assim, está tudo bem também não estar tudo bem. Porque eu ouvi alguns artigos falando que, olha, procure profissionais para te mostrar que não está tudo bem. Que você tem que passar por esse momento para se conhecer melhor. Né, quando você for recalcular essa rota, sabe? Né? Porque essa coisa de se cobrar, olha, não, tem que estar tudo bem, porque eu tô com a bengala, tem que estar tudo bem, porque... Não tá tudo bem. E essa ditadura que a gente vive hoje, né? A mulher tem que ser bonita, magra, inteligente, não sei o que. Ai, gente, olha, eu acho que isso é muito cruel com as mulheres, né? Porque você tem que ser boa mãe, boa esposa, boa filha, trabalhar direitinho, ser bonita, tá com o cabelo arrumado, tá maquiada, tá magra. Né? E aí, se eu não tô nesse padrão, eu não faço parte, né? Senha de inclusão, né? Parece que você tem que ter uma senha de inclusão para você ser aceita por toda a sociedade. É isso aí. Então, assim, eu briguei durante muitos anos com a balança. Eu vou ser bem honesta, que hoje, aos meus quase 45 anos de idade, eu não tenho mais essa neura. Eu preciso cuidar da minha saúde mental. Eu acho que se eu estiver bem com a minha cabeça, o resto todo vai estar funcionando. Então, mas para chegar nesse ponto de nós, né, ou uma pessoa que teve uma doença diagnosticada, que eu desconheço o tamanho dessa dor, né? Eu não consigo imaginar o tamanho dessa dor, o tamanho dessa insegurança, desse medo. Né? O que a gente está querendo dizer aqui é que tem um caminho de procurar profissionais adequados, sabe? E se você não se contentar com o tipo de pessoa que está te amparando, procure as associações, né, Su? Exatamente. Hoje a gente tem muito profissional. Tem algum lá na ABEM, algum tratamento assim? Tratamento, eu não sei, alguma dinâmica que mexe com essa parte da autoestima da mulher? A gente tem vários grupos, né, de apoio. Tem as rodas de conversa, que a gente brinca, o Clube da Luluzinha, o Clube muito do legal Bolinha. Isso, muito legal. Tem as rodas que são multidisciplinares, então tem o psicólogo, o neuropsicólogo, Olha que legal. É fundamental, Sim. o psiquiatra, o neurologista, o assistente social. Em algumas eu até participo, porque daí quando tem algum conflito aí que envolva direito no sentido assim... o benefício assistencial, um benefício previdenciário, ou uma isenção de algum imposto, que tem algum tema que aborde essa situação, eu acabo participando. Mas eu acho que todas as associações hoje têm um canal de escuta. Escutativa é importantíssimo. Né? Então, assim, se a gente não estiver preparado para escutar essas pessoas... Eu vou te dar um exemplo. Eu já até falei desse exemplo contigo. Há muitos anos atrás, nós fizemos um evento na ABEM muito grande e a gente achou que a gente estava abafando no evento. E sabe aquelas pesquisinhas de satisfação? O que você gostou? O que não foi legal? O que você achou do evento e tal? Sim. E um monte deles falaram assim que o evento estava lindo, mas é porque era um evento de beleza. A gente quis proporcionar um dia de beleza. Então chamamos manicure, pedicure, massagem, maquiagem, não sei o que, blá, blá. Aí um monte deles falaram assim, tá tudo lindo, mas a gente só queria cortar o cabelo. Uau! Ou seja, a gente fez, nós, uma própria associação... Com o repertório que você tinha, não deles, né? Não deles. Então, assim, a partir daí a gente passou a entender que, puxa vida, vem cá. Eu não posso falar do paciente sem ele ser o centro da minha atenção. Então, peraí, o que você deseja que a gente faça por você? Né? E a partir desse desejo, a gente distribui as nossas ações. E aí, pra gente fez todo sentido. Como é que um cadeirante vai num salão de beleza cortar o cabelo? Você já se perguntou isso? Como uma mulher, numa cadeira de rodas, entra num salão de beleza e senta no lavatório... Nossa, é verdade, né, Su? Aí, a gente começou a fazer uns exercícios que eu falo assim, gente, como a gente é... Né? A gente é limitado.
Né? A gente nunca se deu o trabalho de perguntar. E a partir daí, tudo que a gente passou a fazer foi nesse sentido assim, peraí, o que é importante para vocês nesse momento? Qual que é o grande desafio desse momento? Né? Tanto é que agora a gente tem um programa de empregabilidade. Teve esse boom, né, que aconteceu depois da pandemia, muita gente perdeu emprego, não consegue se recolocar, tá difícil para todo mundo. E a gente percebeu que essas pessoas poderiam empreender de alguma forma, porque elas tinham talentos. Né? Aí a gente fez um convênio com o Sebrae, hoje a gente tem uma unidade do Sebrae dentro da instituição, para que essas pessoas aprendam gerar renda. Né? Que a renda não é só através do emprego, elas podem gerar renda através de empreender de forma individualmente. Então, isso foi muito legal. Bom, eu tenho uma história aí com a minha mãe, você sabe, né? E que que não é esclerose múltipla, é Alzheimer. O que eu aprendi nesse trajeto foi que a doença degenerativa, ela vai ficar, né? Não tem como você lutar contra isso. O que tem é você buscar informação para ter qualidade de vida nesse percurso. Né? E a questão da qualidade de vida é um ato de auto-amor, buscar a qualidade de vida. Muito. Né? Então, é importante, sim, esse acolhimento da escutativa, esse acolhimento emocional, né? Mas entender, dentro desse contexto, com toda a dor que a pessoa sente, né? Eu coloquei aqui sentimento de impotência, sentimento de injustiça, de medo, de raiva, né? Entender tudo isso e buscar essa qualidade de vida, né? E quem tá junto, que é o cuidador, seja esse cuidador um filho, um marido, buscar entender também que ele não é o herói nessa história toda, né? Exatamente. E que essa fragilidade dele, essa dor dele, né? Essa quebra de padrão social que ele vai ter, essa quebra dentro da casa dele, porque tudo vai ter que mudar. Por exemplo, quando a minha mãe e meu pai foram para a cadeira de roda, não passava a cadeira de roda no banheiro, na porta do banheiro. Tem toda uma questão de infraestrutura mesmo, então, assim, né? tem que aprender, tem que procurar ajuda. O medo te paralisa, né? Então é importantíssimo buscar ajuda, sabe? Olha, e assim, tudo bem se você sentir culpa de que acha que não vai dar conta, sabe? Nem todo dia é um dia bom. Não, né? Eu acho que as pessoas também têm que ter essa oportunidade de dizer assim, olha, hoje eu não tô boa, não tô disponível para cuidar de ninguém, eu preciso de um refresh aqui, eu preciso tirar um tempo para mim. A gente fala muito isso lá na BEM, para os cuidadores. É super importante que o cuidador tenha alguma atividade de hobby. Se ele gosta de ir pra academia, se ele gosta de correr, se ele gosta de andar de conversa mesmo. Se ele gosta de sentar num boteco e conversar com um amigo, que o faça. É isso aí. Porque isso desopila a mente, né? A pessoa volta mais leve, porque é um ambiente pesado. Sim, muito desconfortável. E se você, mulher, se sente abandonada, né? Foi abandonada pela família, você tem a questão da pensão alimentícia, tem a questão da aposentadoria, né? Tem as aposentadorias, tem os benefícios assistenciais, que eu acho que é bem importante, né? Para aquelas pessoas que não têm renda, que nunca contribuíram, que estão ali numa situação de vulnerabilidade econômica. Hoje a gente tem o BPC, né? O vulgo LOAS, né? Que é um benefício assistencial, que é conferido a essas pessoas. Tem a aposentadoria por invalidez para aquelas pessoas que trabalham. Tem a questão da pensão alimentícia. Hoje a gente não pode deixar de buscar esses recursos. Tem a medicação do SUS. Tem o medicamento do SUS que é gratuito. No próprio SUS a gente tem alguns centros de reabilitação para acompanhamento de psicólogo e fisioterapeuta. Na BEM vocês encontram essa assistência também. Então acho assim, não deixe de procurar ajuda. Hoje a gente tem a informação aqui, na palma da mão, né? Então, eu acho que se você não sabe usar, se você não sabe pesquisar, não tenha medo e nem vergonha de pedir ajuda para um filho, para um neto, para o vizinho. Alguém vai poder te ajudar nesse momento. As perdas, elas precisam de adaptação diária, né? Tipo assim, você perdeu algo que era importante para você, mas você pode encontrar nesse caminho algo para facilitar essa trajetória. E eu quero mandar um abraço para essas pessoas, né? Eu já fui lá na ABEM várias vezes. Um abraço, um cheiro, né? E dizer que conte sempre com a Dona Cast para o que precisar, né? Vou deixar aqui, vou deixar a inscrição
né, da ABEM, a sua inscrição, para que essas pessoas procurem a ajuda certa. É importante ter a ajuda certa, né, Su? Hoje a gente falou aqui de esclerose múltipla especificamente, mas é importante que a gente fale também das doenças crônicas de forma geral, né? Sim. Então, mulheres que têm doenças crônicas, cânceres das suas mais variadas formas, que estiverem em alguma situação que precisam de apoio, mande pra gente, entre em contato com as associações, a gente sempre, mesmo que a gente não saiba, porque a gente não sabe tudo, a gente pode direcionar, é isso aí, né? A gente sabe direcionar. É. Então, assim, não se sintam só. Eu acho que a mensagem de hoje, a mensagem mais importante é essa. Ninguém está sozinho. Conte com a gente. Eu quero super agradecer, André, essa oportunidade. Espera só um pouquinho, que eu vou ler um negócio que eu achei demais aqui. Ah, não vai a gente No chorar. filme Pra Sempre Alice, tem uma frase que fala assim... Quando eu era bem nova, ela contando a história, né? Ela fala assim, quando eu era bem nova, na 2ª série, a minha professora falou que borboletas não vivem muito. Algo em torno de 1 mês, mais ou menos. E fiquei tão chateada, fui para casa e contei para a mamãe. E a mamãe me disse, é verdade, mas elas têm uma linda vida. Então, assim, vamos fazer de hoje, né? Exatamente. O dia de uma linda vida. E é com esse recado que a gente fica por aqui, com mais um episódio do DunaCast. Agradeço você, sua linda. Estamos juntas. Muito obrigada por sua presença. Eu super agradeço. Quero deixar aqui, assim, toda a minha gratidão por esse trabalho que eu acompanhei lá desde a fase embrionária. É isso aí. E que está aqui crescendo e ajudando tantas mulheres. Então, a DunaCast está de portas abertas para bem. Viu, Sussu? Obrigada. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Dá tchau ali, Su. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.